Olá, vamos falar hoje sobre a preguiça. A preguiça dos pecados capitais é o que a gente acha mais inocente, né? Que não tem muita consequência. A gente pensa nas preguicinhas, nos atrasos, nas mentirinhas que a gente conta pela preguiça de não ter feito o que devia. Mas como o pecado capital, se a gente olhar assim a longo prazo, a preguiça causa muitas vidas medíocres. É uma negação do amor, que a gente foi feita para amar, mas o amor exige sacrifício, exige entrega. E quando a gente se recusa a isso, preso ao vício da preguiça, a gente está recusando a nossa vocação inicial, a nossa função grande da vida, a nossa missão da vida. Missão tanto do homem quanto da mulher é amar. E a preguiça atrapalha esse amor. Então nós vamos falar um pouquinho da preguiça e um pouquinho da diligência, que é o antídoto da preguiça, né? A diligência significa amar e a preguiça significa não amar. Não podemos falar dessa maneira. Então, onde que se manifesta as preguiças, né? A gente sabe, reclamações de pais, né? Hora de levantar, etc. Mas vamos pensar no nosso papel de pai, né? Para depois a gente poder dar exemplo para os filhos. As nossas omissões, em primeiro lugar. As coisas que a gente sabe que deveria fazer e deixa para depois. Uma das omissões que eu gostaria que vocês pensassem a respeito é da educação religiosa dos filhos de vocês. Por quê? Porque a gente às vezes acha, não, vou deixar na catequese, a igreja vai dar conta, e não dá. Né? A própria escola, né? Você fala, a escola vai educar, não educa. Quem educa são os pais. E para isso tem que estar presente, tem que estar junto, tem que ter um horário para estar junto, tem que observar, tem que fazer coisas juntas, até o jantar, o almoço, né? A gente vai observando as coisas, atitudes, são pequenas atitudes. Atitudes de preguiça são atitudes de não querer se comprometer, de fazer o mínimo possível, de não se envolver com nada. Às vezes falta entusiasmo, né? Falta garra. Né? Vou fazer o mínimo possível, aquela ideia de já fiz, né? Já não tem tarefa, já fiz a tarefa, né? Fiz mal feito. Então a ideia de acabar as coisas bem feitas, né? Não se omitir, não adiar, né? Aquela ideia, já estou indo, já vou, depois, né? Vira até piada. O já estou indo mora lá em casa, né? Já estou indo e nunca aparece. Mas essa ideia de cuidar das pequenas coisas. Depois, omissões, adiamentos, desordens, né? A ordem é uma virtude que exige da gente, ela é um pouco da base de todas as virtudes, porque exige da gente pensar a respeito, né? Decidir algo com a cabeça fria e depois fazer. A gente decide fazer e depois não faz, por quê? Pela preguiça. Agora, se a gente se propõe e faz, se vence. E a vida vai ser assim, muitas vitórias, muitas derrotas, mas morrer lutando, né? Pode morrer acomodado, não dá mais, já passei da idade. Não, sempre dá para se fazer. E a ideia de melhorar, sempre dá para se melhorar. A gente não pode ficar acomodado. Outra coisa são as apatias, né? As apatias, essa moleza, assim, falta de interesse, tudo é difícil, queixas. Um bom exame de consciência para a gente fazer. Eu me queixo muito, eu reclamo muito das circunstâncias, eu me faço de vítima. Vítima de mil coisas, vítima do professor, vítima da internet, de tudo. Não seja vítima, seja protagonista, né? Essa aqui é a ideia básica. Depois vamos falar um pouquinho da diligência. A diligência, como eu falei, é o amor, né? É o contrário da preguiça. Então, se a gente quer vencer um defeito, um vício, para a gente se libertar do vício, a gente tem que viver virtude. Então, a diligência, a primeira coisa, exige calma, né? Uma pessoa precipitada, que faz um monte de coisa, que está sempre na correria, normalmente essa pessoa está mais próxima do preguiçoso do que do diligente. Ah, mas ele faz tanta coisa. Não, às vezes faz sem pensar. Faz assim, vai correndo e faz o que é mais agradável. A diligência, a primeira coisa, exige uma calma.
parar e pensar nas coisas. Pensar nos vários deveres que tem, não só num ou do outro. Então, o único dever dele é estudar. Não, não pode ser isso. Tem que estudar, tem que ajudar em casa, tem que cultivar as amizades, tem que aproveitar o tempo, tem que colaborar em casa, né? Ter alguns encargos. Às vezes os pais facilitam tanto a vida que a pessoa não tem mais nada para fazer. Eu já fiz tudo. Não, a criança tem que contribuir em casa, né? A gente não pode fazer tudo por eles. Depois, pensar antes de agir. Essa é uma coisa assim fundamental na vida. Pensar para escolher as atividades, pensar em como fazer da melhor maneira a atividade, pensar em como colaborar, então pensar nos outros, né? Também ao contrário do egoísmo, porque normalmente o preguiçoso é um egoísta que só pensa em si. Todos nós temos um pouco de preguiça, todos nós somos egoístas. Mas o diligente, aquele que ama, ele pensa nos outros. Eu já acabei minha tarefa, vou ajudar o outro a fazer a tarefa dele. Né? Não fica só, já acabei, agora vou ficar deitado aqui, os outros que acabem a deles. Não, ajuda. E esse estar disponível para ajudar ajuda muita pessoa a crescer como pessoa, a se sentir útil, a colaborar. Né? Isso dá um sentido para a vida. Depois, ordem, como eu falei, né? Tem uma ordem de prioridades, né? A ordem do que fazer, as coisas que tem que fazer, e o que é mais importante. Primeiro, o mais importante. Talvez dos 7 hábitos seja o mais difícil, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas deixa para depois. Ou não faz, né? Os adiamentos muitas vezes são jeitos de não fazer os nossos deveres. Depois eu faço, depois eu arrumo, depois eu guardo, né? E a gente não faz. Então fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, não deixar para depois. Depois, a ideia da alma de artista. O que o artista faz? O artista gosta de dar um toque pessoal, né? Acabar bem as coisas. Ele pega um quadro, eu vou dar um retoque aqui. Minha marca pessoal vai ser essa, né? Ter alma de artista ao fazer as coisas, né? Não fazer esculachado, né? Dar um rabisco, já acabei o quadro. Não, fazer com detalhes, cuidar dos detalhes, etc. E isso tudo envolve uma escolha, né? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso. Qual que é a escolha de vocês? É comprometer-se com a vida, é enxergar a vida como uma missão, enxergar a vida como um serviço, como a gente sempre fala, cuidar dos vários aspectos da vida, como a gente sempre fala do PPM, né? Cuidar da parte física, né? A saúde dos nossos filhos, a alimentação. Às vezes dá trabalho você ter uma alimentação adequada, né? Trabalho para preparar, para planejar, para fazer o filho comer, mas a gente sabe que é para o bem dele. Então a alimentação também é uma fonte de fortaleza, né? De diligência. Depois, o estudo que envolve principalmente a leitura, né? Tem muitos modos de aprender, mas a leitura continua sendo, a habilidade de leitura continua sendo uma das fontes mais importantes do desenvolvimento do intelecto. Depois o aprender a amar, que envolve também o pensar nos demais, né? O diligente pensa nos demais, o preguiçoso só pensa em si. E por último, a ideia de deixar uma marca pessoal, né? Então envolve essa formação religiosa, estar ligado com Deus para saber o que Deus espera da minha vida. Então a catequese serve para isso também, gente. Estudar um pouco, conhecer mais a Deus e conhecer a gente aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo a gente é alguma coisa. Aos olhos de Deus a gente é um ser único, especial, que tem uma missão a cumprir. E a nossa felicidade está ligada a essa missão a cumprir. Então vamos procurar cumpri-la. Não vamos deixar a preguiça tomar conta de nós. Vamos fazer uma guerra à preguiça, tá? Guerra às queixas, guerra às omissões, guerra aos adiamentos. E vamos começar a viver com diligência, com amor. Ok? Até a próxima.